fé, mas ser fiel a Deus talvez às vezes tenha outra direção. E hoje a gente vai meditar na história dos espias, do povo de Deus, quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, né, foram enviados para sondar a terra, para sondar os seus inimigos, e depois eles retornaram para dar um relatório. E entre esses espias, Caleb foi diferente dos outros. Ele entendeu algo especial, que não era sobre fazer um bom trabalho de acordo com o que ele achava melhor, de acordo com o que talvez rendesse mais, era sobre ser fiel a Deus. Enfim, antes que eu esqueça, né? Hoje é Dia dos Pais, parabéns aos pais. Alegria também nós celebrarmos, né, a vida daqueles que têm toda essa função de orientar os seus filhos, de trazer testemunho também nas suas casas, nas suas famílias. E eu queria honrar, né, os pais aqui nessa manhã, mas eu também não posso esquecer de honrar meu pai. Eu sou uma pessoa que não é muito verbal, então se eu não me esforço para lembrar, às vezes eu não falo nada, né? Eu percebi na minha adolescência que eu valorizava muito meu pai, eu admirava muito meu pai, e eu não falava nada. E eu fiquei pensando, nossa, será que ele não sentia isso, né? Será que eu precisaria comunicar um pouco mais? E eu descobri, né, quando eu comecei a pregar, que meus pais assistem o culto depois do culto deles, né? Eles estão agora ao vivo lá na Hornets da Liberdade, eles assistem aqui. Então, como eu tenho vergonha de falar cara a cara, algumas coisas eu falo aqui no púlpito, é mais fácil falar para todo mundo. Aí depois meu pai assiste e eu fico lá em casa assim, fingindo que não está acontecendo nada, né? Eles são daqueles que assistem os vídeos em volume alto, né, no outro cômodo. Eles acham que eles estão assistindo sozinhos, né? Daí eu fico lá assim, passando vergonha. Mas daí eu finjo que não aconteceu nada e falo, tá ok, né? Mas meu pai, eu admiro bastante porque eu tenho dificuldade para pregar. Não sei se meu pai tem dificuldade ou não, mas ele tira de letra. Meu pai prega muito bem, a área dele de paixão, assim, que nem o pastor Joel, ele gosta muito da pregação e alguma coisa acontece com a graça de Deus, na sabedoria do pastor Joel, que todo dia dos pais eu prego. E a minha criatividade tem um limite, assim, bem resumido. Aí na primeira vez eu falei assim, nossa, esse texto aqui para Dia dos Pais aqui é ótimo, eu vou pregar. Aí no ano seguinte eu estava no Dia dos Pais, eu falei, já preguei aquele texto, né? Tem outro texto também, é muito bom para pegar no Dia dos Pais. Nossa, graça de Deus aqui, vamos lá. Terceira vez eu fiquei, eu não sei se tem mais texto do Dia dos Pais para falar, né? Mas vamos lá, né? Aí Deus deu sabedoria aí, e daí nesse ano eu fiquei, nossa, e agora? O que eu falo, né? Aí eu percebi que meu pai, ele já pregou dezenas de vezes no Dia dos Pais. Eu fiquei, nossa, eu sou muito mais criativo que meu pai. Como pode ele conseguir saber o que falar? Aparentemente ele tem uma técnica. Meu pai não é muito criativo. Ele gosta de coisas assim bem estruturadas, bem sistemáticas. Assim, ele tem uma regra. Ele pergunta para Deus e se Deus falar alguma coisa, ele fala isso, né? Ele fala, nossa, né? Funciona. Deus é criativo, né? Então talvez ele consulta alguém que sabe mais, né? Então, graças a Deus, isso não é um desafio muito fácil aí de falar, e eu estou bem nervoso também, por isso eu faço as introduções meio esquisitas, mas é para para tentar dar uma relaxada aqui, enquanto também honro meu pai. Graças a Deus que ele fala através dele também todos os anos. Mas enfim, a gente vai meditar no texto de Números, capítulo 13, versículos 26 até o 33. Vamos ler juntos na versão NVI? Aliás, eu vou ler aqui, o pessoal acompanha, né? Eles retornaram a Moisés, né, os espias, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles lhes mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual nos enviaste, onde fluem leite e mel. Estão aqui alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus que vivem na região montanhosa e os cananeus que vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado e disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Também vimos os nefilins, isso é, os anaquins, diante de quem pareciam gafanhotos, aos nossos olhos e aos deles.
Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra para meditar, para aprender da Tua direção. Nós precisamos do Senhor, dependemos da Tua condução e nós te pedimos que nesse momento o Senhor nos aponte para onde nossos olhos devem olhar, para o que nós devemos meditar e trazer para os nossos dias. Sê conosco porque essa palavra é Tua e a Tua vontade é boa na nossa vida. Nós queremos te pedir pela Tua presença, pela Tua condução nesse momento e está entregue ao Senhor também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Esses espias foram lá, eram pessoas especialmente escolhidas para esse trabalho, certamente qualificados para o que eles tinham que fazer, e era uma pessoa escolhida de cada uma das tribos de Israel. As tribos naquela época, eles saíram do Egito e passaram bastante tempo no deserto, tinham se multiplicado, eles eram em muita quantidade, cada tribo tinha milhares de pessoas. E os representantes de cada uma daquelas tribos certamente não foram qualquer um que eles escolheram. Escolheram pessoas que eram qualificadas e que eram certamente pessoas que eles podiam confiar no discernimento, pessoas que sabiam o que estavam fazendo para ser esses espias. Um de cada tribo foram lá, vasculharam a terra, passaram lá 40 dias, olhando várias cidades, olhando o que eles tinham, vendo os frutos da terra, levaram alguns desses frutos de volta e eles se tornaram com esse relatório, um relatório de um bom trabalho. Eles se tornaram dizendo que essa terra, entramos na terra do qual nos enviaste, onde fluem leite e mel. Era uma expressão comum que eles tinham de uma terra frutífera, de uma terra sem igual. Naquela época, eles viviam, naquela região, todos os povos estavam no meio do deserto. Então, um lugar onde tinha rios, onde frutificava, onde tinha produção, era um lugar cheio de fartura. E eles viviam num lugar semelhante desse, no Egito. O Egito que tinha o rio Nilo, cheio de fartura, cheio de produção, só que lá eles viviam como escravos. E aqui eles estavam indo para a terra que Deus tinha separado para eles. Uma terra que nem a do Egito, cheia de fartura, cheia de produção. Só que nessa terra, outras pessoas tinham se fixado no tempo que eles não estavam mais lá. Abraão tinha passado por lá, porque Deus tinha prometido a terra, e ele estava desenvolvendo a sua família nessa terra, depois seu filho Isaac, depois seu filho Jacó, mas por conta da fome, a família de Jacó toda foi para o Egito. E eles abandonaram a terra que era deles. E quando eles retornaram, 400 anos depois, essa terra estava ocupada. Essa terra estava cheia de outras pessoas, e aqui eles descreveram pessoas de grande estatura, pessoas fortes, pessoas fisicamente grandes, descendentes dos gigantes, e eles ficaram preocupados. É uma terra certamente como Deus tinha descrito, uma terra que fluía leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de produções, uma terra como dos sonhos. Diferente do Egito, eles não viveriam como escravos, diferente do que eles sequer podiam imaginar, era a terra especial que Deus tinha separado para eles, a terra onde os ancestrais deles tinham vivido, mas essa terra tinha esses inimigos. E os espias, eles fizeram esse bom trabalho. Eles passaram pelas várias cidades, passaram 40 dias, e parecia sensato para eles não entrar talvez lá. Lá tinha um povo muito maior, mais numeroso, e ainda estava na defensiva. Naquela época, onde eram sempre lutas entre infantaria, pessoas a pé, e fortalezas, aquele que estava na defensiva tinha vantagem. Eles estavam mais altos, e se atirassem com flechas, as pessoas de baixo não tinham o que fazer. Eles eram um povo que tinha passado 40 anos no deserto, não tinham estrutura, mal tinham experiência de guerra, tiveram alguns conflitos, mas não eram uma nação organizada. Como eles iriam enfrentar, atacar uma nação fortificada e ainda mais numerosa e ainda mais forte do que eles, talvez até mais experiente também em batalhas? Eles fizeram um bom trabalho, deram um relatório falando tudo o que tinha fielmente, ao que tinha na terra, e eles concluíram que não fazia sentido entrar lá, não tinha como derrotar esses inimigos. Na vida na fé a gente percebe, muitas coisas são maiores do que nós. As circunstâncias que envolvem, o clima que a gente não consegue controlar, os desafios que a gente vive, e diante dessas coisas, talvez faça sentido, talvez pareça sensato também para a gente. Talvez não dê para enfrentar esse desafio. Eu acho que aqui talvez não seja uma direção muito boa para a gente caminhar, porque esses problemas são maiores do que a gente pode lidar.
Na vida na fé, muitas coisas são maiores do que nós e muitos momentos, muitos motivos faz sentido a gente pensar que não vale a pena a gente enfrentar alguma coisa, porque os sacrifícios que a gente vai fazer parecem que, se a gente colocar numa balança, muitos sacrifícios, pouco resultado, talvez não faça sentido. Quando eu era criança, eu escutava sobre pessoas falando, né, algumas pessoas são chamadas para servir no ministério, e desde que eu nasci, eu via meu pai servindo. E eu olhava meu pai e pensava assim, nossa, a vida de pastor é difícil, né? Meu pai está sempre, né, cheio de coisas para fazer, com a agenda lotada, está sempre tendo que viajar de lá para cá, muito esforço, muitos problemas que ele tem que resolver. Eu pensava assim, bom, eu não sei o que eu quero fazer quando eu crescer, mas eu certamente sei que eu não quero ser pastor, porque pastor sofre demais. Não vale a pena, né? Para que eu vou ser pastor se, sei lá, talvez outra pessoa possa, né? Tem gente que tem mais coragem, né? Deve ser alguém que gosta dessas coisas, né? Quando a Vitória tinha 8 anos, ela falou assim, eu quero ser missionária, eu vou para a África, né? Deus falou assim, ela nem lembra disso. Eu lembro porque eu fiquei traumatizado. Eu falei assim, nossa, pelo menos eu não, né? Deus manda a Vitória, ela está feliz com isso, eu fico. Mais tarde, ela tinha completamente esquecido, ela recebeu de novo, né? Porque, né, Deus às vezes é repetitivo. Mas aí Deus falou novamente e ela também atendeu, né? Eu não fui tão corajoso, né? Eu pensava, eu sou uma pessoa que considera muitas questões, especialmente quando é para autopreservação, né? Outro jeito de dizer que eu era muito medroso. Toda vez que eu escutava sobre isso, eu evitava o assunto. Eu pensava, talvez não valha a pena. Muito difícil. Meu pai consegue lidar com isso, mas eu não consigo. Meu pai consegue lidar com todos esses problemas, com todas essas tarefas. Meu pai fala bem, eu tenho vergonha de falar com uma pessoa, sequer com muitas outras. O microfone, para mim, sempre foi um pesadelo. Apesar de que hoje eu peguei a doença do pastor e se eu chego perto do microfone, eu tenho perigo de falar por 2 horas, mas não era assim antes. Parecia que não fazia sentido. Se eu colocasse na balança, o desafio era muito grande. E outras coisas a gente enfrenta às vezes, não apenas na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária. Como igreja, para onde a gente tem que ir? A gente tem que pregar o evangelho, mas nossa, se a gente pregar o evangelho para muito mais gente, não vai caber aqui, mal cabe hoje. Né? O estacionamento, o pessoal tem que colocar milimetricamente ali para caber todos os carros. Aqui nos assentos, o pessoal lá de trás tem que falar assim, tem espaço ali na frente, não precisa ficar lá fora. E não faria sentido a gente pensar, como assim eu vou pregar o evangelho para muito mais gente se já não cabe aqui? O desafio de expandir, nossa, tem sido tanta luta. Será que faz sentido a gente continuar caminhando nessa direção, continuar tentando achar um espaço que comporte todas as pessoas aqui, sendo que a gente teve tantos problemas, né? Alguns problemas de documentação, a pandemia foi um problema, né? A gente não pôde dar progresso. Conseguir recursos é uma dificuldade que parece ser enorme em relação ao que a gente precisa. Afinal, os recursos são muito grandes para fazer qualquer tipo de construção. Talvez não pareça fazer sentido a gente correr atrás de algumas questões, mas tentar colocar na balança nem sempre é a forma, pelo menos não é a forma primária que a gente tem que lidar. A gente certamente tem que colocar as coisas na balança, tem que pensar com a racionalidade que Deus nos deu. Mas se a gente for levado e conduzido pelos nossos medos de os desafios são maiores do que nós, a grande notícia da vida na fé é que praticamente todos os desafios que a gente vai lidar são maiores do que nós. Nós somos só pessoas, somos falhos, somos pequenos e somos fracos. Mas também a boa notícia que vem junto disso é que todos os problemas que a gente vai enfrentar sempre são menores do que Deus. Nós somos menores do que os problemas e eles são menores do que Deus. Da mesma forma, quando eu era pequeno, eu não conseguia entender quando qualquer coisa que meu pai fazia, eu achava que ele fazia muito bem. Porque tudo que ele fazia, ele conseguia e eu não. Então, se ele conseguia, então, né, dava certo. Né? Da mesma forma, nosso Pai Celestial também. Tudo que a gente pensa que não conseguimos, certamente Ele consegue. E diferente do meu pai humano, as coisas que eu achava que Ele conseguia e talvez Ele não conseguisse, Deus certamente consegue. Tudo que a gente imagina e até o que a gente não imagina. Diante dos desafios que o povo de Israel estava sofrendo, eles estavam pensando, o que talvez vale mais a pena para o nosso rendimento? A gente vai ter muitos sacrifícios para enfrentar aquela cidade, talvez não valha a pena. Mas Deus tinha dito claramente que eles tinham que enfrentar aquela cidade. Entre o alto rendimento e a fidelidade a Deus, eles fizeram a escolha errada naquele momento, para aquele relatório, por mais que fosse um bom trabalho que eles tinham feito.
Nas Olimpíadas de 2008, eu não estou muito acompanhando como está agora, então eu vou dar uma ilustração antiga. Nas Olimpíadas de 2008, o pessoal tinha também essa obsessão por o que fazia sentido, o que rendia mais. E eles chegaram num ponto que eles fizeram um traje de natação para ajudar, né, a nadar. E foi um momento histórico, né? Aquele nadador, o Michael Phelps, ele ganhou 8 medalhas de ouro de uma vez só. Ele é atualmente ainda a pessoa que mais ganhou medalhas em geral e de ouro também nas Olimpíadas. E naquela vez, né, muitas pessoas, foi controverso, né, falaram que um dos motivos dele ter ganhado é que ele usou um traje de natação que os outros não tinham, que era especial, que permitia ele nadar muito mais rápido, a água passava assim, como se não fosse nada, diminuía a resistência e ele conseguia ir lá com alta velocidade. E começou a ter discussões sobre vantagens injustas, né, doping tecnológico, é o que falavam. E depois continuou acontecendo isso, né? Em 2017 criaram um tênis que, quando você pisava, ele devolvia energia, né? Você pisava assim, em vez de só, né, jogar força para baixo, ele jogava força de volta para você e te mandava para frente. As pessoas que corriam com esse tênis iam mais rápido e conseguiam durar mais, porque preservavam forças. E eles também falaram, isso daqui não vale, não é justo, né? É um doping tecnológico. Começou a ter uma discussão. Não apenas buscar o que mais rendia, porque certamente essas tecnologias tinham um rendimento maior do que outras. Eles começaram a perceber que talvez não deveriam buscar o que rendia mais, o que te dava mais resultados, mas o que fazia mais sentido com a proposta da competição que eles tinham, que era uma competição entre pessoas com as mesmas condições. E essas discussões ainda tem até hoje, né? Outros assuntos vieram e as pessoas têm discutido sobre como fazer ser mais equilibrado, mais justo. Mas a questão é que as pessoas começaram a entender que o que rende mais não necessariamente é coerente, é a mesma coisa que o que é coerente com os princípios que eles querem seguir. E essa questão que a gente tem de pergunta para hoje, igreja, será que a gente tem buscado fazer apenas o que nos parece fazer mais sentido? O que nos parece render mais, o que nos parece ter menos riscos? Que talvez seja mais confortável? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer a cada momento, porque discretamente, às vezes, a gente tende a pensar que alguma coisa é mais sensata, porque tem essas condições. Lá em Deuteronômio, capítulo 1, está escrito: Então eu lhes disse, não fiquem apavorados e não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como ele fez no Egito. Também no deserto, como vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o próprio filho. Por todo o caminho percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, não confiaram no Senhor, o seu Deus. Isso aqui é uma descrição do depois. Eles tinham visto a libertação no Egito, coisa que ninguém imaginava, né? Uma nação pequena, que não tinha condições nenhuma, o seu Deus os libertou, o seu Deus venceu aquela nação enorme, todas as suas capacidades, seu exército, os falsos deuses que eles adoravam, nada foi comparável ao Deus que libertou eles. Esse Deus conduziu eles no deserto, deu para eles água, deu sustento, deu leis que organizaram a nação. Esse Deus que estava à frente deles, aqui dizia, os carregou como um pai carregava o próprio filho, com todo esse cuidado, com toda essa direção. E um filho que é carregado pelo pai certamente confia. Tem uma coisa que eles fazem até piada, as crianças, assim, certa idade, às vezes pegam no sono, no sofá, em algum outro lugar, e os pais têm que levar até a cama. Quase sempre, quando o pai vai pegar para deixar na cama, a criança acorda no meio do caminho. Mas ela finge que está dormindo, porque, para o pai continuar carregando, assim, né? Aí tá lá assim, aí acorda assim, fica lá. A criança não iria fingir que está dormindo se achasse que o pai ia derrubar no meio do caminho. Ela ia ficar desesperada e falar, deixa que eu ando com a minha própria perna. Eu não vou confiar nessa, né, braços me segurando. Assim. A criança tem certeza que o pai não vai deixar cair. Mesmo se o pai já deixou cair outras vezes antes, ela ainda tem certeza que nunca vai cair. Mesmo se bater a cabeça assim na porta quando está andando, ela tem certeza que nunca vai acontecer. Não importa o que aconteceu antes, não importa o que vai acontecer depois, ela confia no pai porque o pai está carregando.
O povo de Israel tinha todas essas condições de confiar nesse Deus para vencer qualquer uma das dificuldades que eles se enfrentavam. E apesar disso, eles não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles aprenderam muito bem a fazer um bom trabalho, mas eles tinham um grande desafio pela frente, que era aprender a ter fidelidade a Deus. Os trajes das Olimpíadas eventualmente foram banidos, né? Coisas que eles chamaram de dopings tecnológicos. Não pode mais usar coisas que dão uma vantagem tão extrema que perca o espírito da coisa. Eles querem se manter fiéis à ideia de jogos de competição entre pessoas, e não entre as tecnologias que cada um leva. E sobre o povo de Deus, será que eventualmente eles acharam a direção para ser fiéis? Nesse texto a gente vê que dentre esses espias, Caleb fez algo diferente. Vamos reler a partir do versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos, tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Também vimos também os nefilins e suéus anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Não apenas eles se sentiam pequenos, eles sabiam que os inimigos deles sabiam que eles eram muito maiores e mais capazes. Dentre esses espias, só Caleb e Josué voltaram com um relatório positivo. Talvez os outros achassem que estavam sendo bem realistas, bem ponderados, e eles não queriam sonhar com coisas que pareciam impossíveis. Talvez eles buscassem um alto rendimento, o que fazia mais sentido, o que dava mais ganhos e menos perdas, mas a resposta de Caleb foi essa. Lá em Josué, ele repete, Josué capítulo 14, na versão revista e atualizada. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. E o resultado foi esse, um pouco mais para frente, lá em Josué. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb. Hebrom foi uma das terras que eles viram, e dentre todas essas, a terra que tinha os gigantes. As outras terras tinham os outros povos, a terra de Hebrom era o lugar que estavam os gigantes lá. Até hoje, Hebrom pertence descendente de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Para Caleb, o importante era ser fiel a Deus. Ele não colocou na ponta do lápis, não viu se eles tinham exército suficiente, não pensou se o inimigo era mais alto, mais forte, mais capaz, se eles estavam na defensiva, como eles iriam atacar. Ele só deu a resposta que nem uma criança carregada pelo pai. Certamente a gente vai conseguir, afinal, nosso pai está aqui para nos carregar. Não tem outra opção, não tem como. E para a gente ter um contexto disso, não foi simplesmente vai lá e ocupa a terra que está vazia. Na hora que Josué, nessa parte da história, ele estava fazendo a divisão da terra, ele estava dividindo a terra que ainda estava ocupada pelos inimigos. E Caleb falou: eu quero a terra de Hebrom, uma boa terra, e está lá. E Josué falou assim: verdade, você foi fiel a Deus, pode ficar com a terra de Hebrom. Você vai ter que derrotar todos os gigantes que estão lá. E Caleb falou: tá bom, é fácil, Deus vai comigo. Ele já tinha 80 anos, ele falou: eu estou agora tão forte como eu estava naquela época. Ele não era fisicamente tão forte como ele era aos 40 anos. Mas ele diz: a gente é tão capaz de conquistar essa terra como a gente sempre foi, porque Deus vai conosco. E de fato foi. De todas as outras tribos, a tribo de Judá, especialmente a família de Caleb, foram os únicos, a gente vê isso no livro de Juízes, que conquistaram a terra e tomaram a sua herança para eles. Porque as outras famílias e as outras tribos não tinham feito isso, por milênios eles continuaram em conflito com as nações que estavam convivendo com eles ao redor, as nações que eles não haviam conquistado e tomado a terra para eles. A família de Caleb foi fiel, e ele deixou esse legado em diante, um legado de confiar em Deus, não cegamente, é uma confiança ponderada. Deus sempre venceu, então ele sempre vai vencer, é bem lógico se a gente for parar para pensar. A questão aqui não é uma decisão dominada pelo medo, é uma decisão dominada pela fidelidade a Deus.
Caleb ele era tão ponderado e tão bom trabalhador quanto os outros. Tinha feito um bom trabalho, um bom relatório. A diferença dele é que ele tinha essa importância no seu coração de ser fiel a Deus. A resposta que ele dá aqui para Josué, pode colocar de novo, versículos 7 e 8, Josué 14, 7 e 8. Ele fala o seguinte: você me enviou para Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Eu fiz questão de deixar isso aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida, porque eles preservam uma palavra que estava escrito lá em hebraico. Em hebraico está escrito: você me enviou para Cades Barneia para espiar a terra, e eu voltei para você com o meu coração. É bem diferente do que a gente imagina, né? Os outros voltaram, mas não voltaram oferecendo o coração e a alma deles, e a mesma palavra, preservados. Eles voltaram com algo diferente, eles voltaram com medo. Aqui a palavra que a gente traduz por relatar é a palavra voltar, né? Ele foi para espiar, mas ele voltou com o coração. Os outros foram para espiar e voltaram com medo. E eles espalharam esse medo. Foi isso que eles deixaram de legado para as nações, para a nação deles, né? E por conta desse medo, a gente sabe, as outras tribos não conquistaram a terra que Deus tinha prometido para eles. Deus tinha garantido, inclusive, a vitória. Garantia essa que a gente viu, né? Otoniel, o irmão de Caleb, continuou a conquista e conquistou tranquilamente a terra que tinha sido separada para eles. Eles voltaram com o coração preservado, com fidelidade a Deus. Eles poderiam ter pensado em evitar o perigo, poderiam ter, talvez, pedido para, né, outros irem na frente. Caleb, ele era tio de Naasson. Naasson, ele era o líder da tribo de Judá naquela época. E, né, a geração anterior toda tinha perecido no deserto quando eles foram entrar na Terra Prometida. A geração seguinte estava lá para conquistar a terra. Caleb era, junto com Josué, o único sobreviventes. Então, o líder da tribo era o seu sobrinho. E Naasson podia ter ido à frente, como ele foi à frente das outras tribos, mas dentro das famílias de Judá, aquele que tomou frente foi Caleb. Ele podia ter deixado os outros, né? Deixa os outros se enfrentarem lá e depois eu conquisto a terra que já está vencida. Eu não preciso perder membros da minha família, porque, né, conflitos, a gente pode morrer na guerra. Ele era o mais velho de toda a nação, né? Ele podia ter falado: vai os mais jovens, né, enfrentar a briga, e eu chego lá porque eu já fiz o meu trabalho até agora. Ele pegou e falou: eu vou primeiro e eu vou conquistar. E, de fato, eles fizeram isso. Quando eu via meu pai com dificuldades no ministério pastoral, eu inicialmente focava bastante no medo que eu tinha de fazer qualquer coisa parecida, de não ter muitos resultados, de não ter o tempo disponível que eu queria ter, porque ele estava sempre ocupado com coisas de ministério, de não seguir os sonhos que eu esperava ter. E eu focava bastante nas coisas que eram difíceis, nas coisas que eu iria perder. E por conta desse medo, sempre que alguém falava: qual que é a direção que Deus tem te dado para a sua vida? Qual que é a sua vocação? O que você vai fazer? Em algum lugar eu sabia que, coincidiu também, além do meu pai, Deus também me chamou para ser pastor. Mas eu não queria, e quando eu era tomado por medo, eu sempre fugia dessa ideia. Eu sempre falava assim: nossa, sabia quem que recebeu o chamado? O Daisuke. E vai falar com ele, né? Eu passei 3 anos, todo mundo que ia falar comigo sobre chamado, eu falei: sabia que o Daisuke tem chamado? Coitado, eu teve que ter tantas conversas com a galera falando assim: nossa, Daisuke, o que você está sentindo de Deus? Eu fazia isso com a Vitória também, né? Mas só para não usar ela como exemplo repetidamente, né? Mas chegou um momento que Deus ele me falou o seguinte: eu não vou perguntar de novo, não. Se você quiser, essa aqui é a última vez. Eu falei: nossa, a última vez? Nunca mais vou chamar você. E, de fato, foi a última vez que ele chamou, porque daí o meu medo de dizer não foi tão grande. Falar assim: nossa, será que, então, o que vale mais a pena? Preservar o que eu acho que dá medo de fazer, ou não seguir a vontade de Deus? E não seguir a vontade de Deus, ou ir de acordo com o que Deus tem, por mais que pareça aterrorizante? Eu não faço ideia de como vai ser esse estilo de vida. Eu não gosto de aparecer, sou muito tímido, todo mundo vai olhar para mim, o que eu vou fazer? Só que Deus falou que é a última vez, então se eu falar não, agora já era. E daí eu falei sim, não tinha mais jeito. Deus estava certo, ele nunca mais me perguntou de novo se eu queria ir ou não. Mas em algum momento, por mais aterrorizante que foi essa resposta,
Aí a vida começou a fazer mais sentido. Não era sobre pesar os meus medos, mas sobre ser fiel a Deus. O que eu falava para os outros não era mais palavras, conselhos, ideias, lógicas baseadas no que não fazer, era coisas baseadas no que Deus tinha para a gente viver. Depois disso, o ministério que eu mesmo vivia começou a funcionar melhor. A liderança dos jovens, Deus começou a fazer maravilhas, a gente começou a ver, nossa, parece que tinha alguma coisa atrapalhando no meio do caminho e começou a dar certo, né? Naquela época eu tinha vergonha de dizer para os outros que era eu que estava atrapalhando, né? Mas eu falo, nossa, né? Acho que alguma coisa mudou, né? Mas Deus é bom. Quando a gente vive na vida com Deus, não significa, nossa, vamos lá nos sacrificar e perder tudo que a gente tem. Caleb venceu esse conflito, Deus tinha garantido. E a minha vida não acabou. Eu acho que eu vivo muito mais feliz hoje que eu decidi viver de acordo com o que Deus me chamou para viver do que se eu tivesse escolhido me autopreservar e perdido, na verdade, tudo que eu tinha para viver. A vida na fé não é sobre evitar desafios que parecem grandes, não é sobre a gente ser conduzido pelas nossos receios, mas a fidelidade em Deus também não é sobre sacrificar tudo que a gente tem, mas é sobre viver o que Deus nos chamou para viver, que são as maravilhas da vontade dEle. Deus é bom, como a gente canta. Deus não quer para a gente uma vida de sofrimento e de dor, por mais que a gente viva sofrimento e dor, a vida no Senhor é cheia de alegria. Caleb entendeu que a vida era sobre ser fiel a Deus, e isso ficou marcado na história até hoje, a gente tem esse legado dele. Como nós temos visto o Senhor? Será que a gente tem olhado a Ele com olhos de fidelidade como Caleb? Ou será que a gente tem olhado não para Deus, mas para os nossos desafios? Como será que tem sido a nossa disposição de enfrentar o que nós precisamos viver a cada dia? O que nós precisamos viver diante do nosso Deus? Os espias, no seu relatório que eles fizeram, a maioria deles disse o que parecia fazer sentido, disse o que evitava uma destruição que parecia certa. Mas Caleb escolheu voltar com o seu coração, preservar a fidelidade a Deus. E por conta disso ele terminou por herdar essa terra, que pertencia aos gigantes, pertencia aos Enaquins, a terra onde o próprio Abraão tinha comprado o primeiro terreno que eles tiveram na terra prometida, né, onde Sara foi sepultada, né, a caverna de Macpela. A herança honrosa que ele recebeu por sua fidelidade, ele passou adiante, e essa terra de Hebrom foi a terra onde se ungia todos os reis de Israel. Davi foi ungido lá, os filhos de Davi, quando tentaram ser reis, também buscavam ser ungidos em Hebrom. Hebrom foi uma terra que ele recebeu por herança, porque Abraão foi fiel, Isaac foi fiel e Jacó foi fiel, mantiveram lá a sua parte na terra prometida de Deus, e Caleb, por fidelidade, herdou, mas por fidelidade ele também deixou herança. Caleb teve outros descendentes, lá em 1 Crônicas nós lemos. Caleb também teve outros descendentes, os filhos de Ur, o primogênito de Efrate, sua esposa, Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gad. Os seus descendentes também fundaram cidades, e uma delas foi Belém, outra cidade importante. Belém também ficou apelidada como Belém Efrata ou Caleb Efrata, né, em honra aos antepassados dessas pessoas aqui que fundaram a cidade. Belém foi o lugar que, enquanto Hebrom ungia os reis, de Belém nasceram os reis. Em Belém nasceu o grande rei Davi, que eles consideravam o maior rei da história deles, do povo de Israel, e depois, não um grande rei apenas, mas o eterno rei Jesus. A herança de fidelidade que nunca foi esquecida de Caleb foi muito além do que ele tinha feito, muito além do que Davi tinha feito, foi até qualquer coisa relacionada com Jesus, é uma herança de alegria, certamente cheia de honra. Jesus, também como Caleb, enfrentou oposição, enfrentou perseguição, enfrentou morte. Nada fazia sentido em autopreservação no ministério dele. Nada parecia ser de alto rendimento no que ele fazia. Ele tinha escolhas muito esquisitas, né? Ele ia pregar em lugares que, né, até quando ele foi conversar com seus irmãos, ele falava, se você quer chamar atenção, né, vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. A vida de Jesus era uma vida que não era de alto rendimento, mas era uma vida também de fidelidade.
E o ministério de fidelidade de Jesus nos rendeu salvação. A fidelidade na cruz de Jesus nos possibilitou encontrar com salvação na nossa fé ainda hoje. Então a meditação para os nossos dias é essa. Como nós temos tomado as nossas decisões na balança da vida? O que nos rende mais? O que é seguro? O que é de Deus? Se nós queremos buscar uma vida de fidelidade, uma vida de sermos fiéis a Deus, mesmo diante das situações difíceis, que precisam de mais coragem do que a gente tem, nós precisamos aprender com Caleb nessa herança de fidelidade que ele deixou. Nós precisamos olhar com outros olhos para as coisas que estão diante de nós. Olhar para o Deus que é maior, o Deus que é nosso Pai, que nos leva. E por mais que nos falte forças, por mais que nos falte coragem, e às vezes até direção, a gente confiar nesse Deus. Para os pais que estão aqui presentes, para os pais que também estão assistindo em casa, que exemplo você tem deixado para os seus filhos? Um exemplo de um bom trabalho, que parece completo, que parece ter um bom rendimento, que cumpre os seus deveres de um bom pai, de acordo com a cartilha de que o pai deveria ser? Será que nisso tudo também tem fidelidade a Deus? Que os pais que estão aqui, que olham para Jesus, possam escolher crescer nessa vida de fidelidade. Que o seu exemplo possa ser uma herança de fidelidade aos seus filhos. Que você possa demonstrar essas escolhas, escolhendo Deus, para que seus filhos possam aprender da mesma forma. Não é uma vida sofrida que eles escolhem, mas uma vida de alegria no Senhor. Se você tem tido dificuldade nessas decisões, vamos entregar ao nosso Deus nesse momento e orar a Ele, pedindo que Ele sonde nossos corações, pedindo que Ele nos dê forças para ir na direção de fidelidade. Se tem alguém aqui acompanhando que também não conhece a palavra de Deus, que não tem uma vida em Jesus Cristo, fica também esse convite, ore conosco. Se você tem vivido uma vida que parece ser dominada por medos incontáveis, só por fuga e autopreservação, e você quer ver uma vida com propósito, essa vida é vitalidade em Deus. Vamos todos orar nesse momento, entregando nossas direções ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude. Ele ainda é nosso Pai, ainda nos conduz nos nossos dias, e os desafios ainda são menores do que Ele. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nós estamos dispostos diante do Senhor. Nós nem imaginamos quantas coisas tem em nossa frente, adiante dos nossos dias, mas já hoje nós nos vemos enfrentando tantos desafios que são maiores do que nós. Nós ficamos atemorizados por tantas coisas que não estão no nosso controle, que nós não conseguimos enfrentar, mas nós queremos te pedir, Senhor, nos enche de coragem para vivermos uma vida de fidelidade ao Senhor, para que nós possamos também, da mesma forma como nós lemos na Tua Palavra, viver uma vida que escolhe por fidelidade e deixa isso como herança adiante também. Uma vida que é contada não pelos medos que viveu, mas pelas escolhas de entrega ao Senhor. O Senhor que nos dá a direção, que também seja o Senhor que nos conduz e nos carrega como filhos, como o Senhor sempre fez ao longo da história. Da mesma forma que o Senhor sempre venceu os desafios do Teu povo, o Senhor possa também vencer os nossos desafios na vida de cada um que está aqui diante do Senhor, entregando em consagração, mas também nós juntos como Sua igreja,
nós sejamos uma comunidade fiel, que o Senhor possa fazer de nós uma comunidade que escolhe viver por fidelidade. Senhor, nós te pedimos, ser presente no nosso meio e nos dê forças, porque nós consagramos nesse momento nossas direções, nossas decisões. Nós oramos confiantes que o Senhor fará a tua obra de bondade no nosso meio, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé.
juntos receber da bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós, a Igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém. Amém.